Estamos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2025, a lição 1. Nós vamos estudar o Evangelho de João. Então é um evangelho para nós nos aprofundarmos. O Evangelho de João, ele é um evangelho especial dentre os 4 evangelhos. Eu confesso que é o evangelho que eu mais gosto de ler. Inclusive recomendo a vocês, depois vou colocar um link de um filme que tem no YouTube, o Evangelho de João. Ele é muito bom, esse estudo desse trimestre, se aprofundem, porque ele tem assim, muitos diálogos de Jesus com o povo, com os sacerdotes, com os apóstolos. Então é um evangelho diferenciado. Bom, a lição número 1, o título está aí na capa da nossa revista, O Verbo se tornou em carne. É o tema da nossa lição do dia 6 de abril. O versículo escolhido é o versículo 14 do capítulo 1 de João. A revista vai fazer um comentário textual. Ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então João já começa dizendo, e vimos. Você observa também na epístola que João escreve, logo na primeira epístola, no capítulo 1, ele usa essa expressão, se colocando como uma testemunha ocular. Não? Então ele sempre diz que ele viu, ele tocou a palavra da vida. Olha, eu vou ler aqui a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. "O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida." E você vai ao versículo 3 também, vimos. Então ele se apresenta como uma testemunha ocular. Isso era importante no momento que João estava escrevendo, porque o evangelho estava sofrendo uma grande perseguição. Ele escreveu esse evangelho durante a perseguição de Domiciano. Os apóstolos já haviam morrido, João era o último, e certamente também ele era a última, uma das últimas testemunhas oculares, um dos últimos que esteve com Jesus, já que esse evangelho é escrito ali entre o ano 90 e 95. E diante de tanta perseguição, o povo precisava de uma mensagem de convicção. Então ele usa esse título, "O Verbo se fez carne", que é a expressão que será explorada nessa revista, nessa lição, para falarmos sobre o significado desse título de Jesus Cristo. O que João está planejando quando ele chama Jesus de o Verbo, ou no grego, o Logos. A verdade prática diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. João, com essa mensagem também, ele está deixando claro algo que os cristãos não têm dúvida, mas tem alguns que duvidam, né? Que Deus influencia na história. Tem aquele teísmo aberto, aqueles que defendem que Deus ele criou o mundo, mas abandonou esse mundo e nós devemos seguir o nosso caminho e pronto, que Deus não interfere nesse mundo, é o que eles pregam. Mas a palavra de Deus deixa claro que Deus interfere sim. A vinda de Jesus Cristo foi uma ação divina, uma interferência divina para salvar a humanidade. Na página 3, a leitura bíblica em classe diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então João começa usando a expressão semelhante ao livro de Gênesis. Quando diz lá, "No princípio criou Deus os céus e a terra", então João está aqui também dizendo, olha, no princípio, esse Verbo, esse Jesus, esse Messias, ele estava lá
no ato da criação, ou seja, ele é também o Deus criador. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês sabem que tem aqueles, por exemplo, testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus é uma criatura de Deus. Nos dias do Novo Testamento tinha um filósofo judeu chamado Fílon de Alexandria, que ele também defendia o Logos como sendo uma criatura de Deus, uma ação de Deus, uma operação de Deus, e não o Deus eterno. Era um conceito diferente do Logos. Então aqui quando diz que todas as coisas foram feitas por ele, isso está derrubando a teoria dos testemunhas de Jeová. Por quê? Se ele fosse criado, se ele fosse uma criatura, então teria algo que não foi feito por ele. O quê? Ele mesmo. Mas quando João diz, claro, revelado pelo Espírito Santo, não é uma linguagem humana, quando João diz que todas as coisas foram feitas por ele, significa que ele é o Deus eterno que criou todas as coisas. O versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, tudo falando relacionado ao princípio. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, esses versículos aqui falando de João, vamos relatar João. Ele foi aquele que nós vemos claramente, o João Batista, né, que ele está falando aqui, aquele que ele sabia claramente que Jesus Cristo, como Messias, deveria morrer para salvar a humanidade. Tanto que ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele está ensinando claramente, olha, o Messias deverá morrer. Esse conceito, ele era, vamos considerar, estranho para muitos judeus. O próprio apóstolo Pedro, ele repreende Jesus quando Jesus diz que convinha que ele padecesse e morresse pela humanidade. O apóstolo Pedro tira ele do meio do grupo, dizendo de maneira nenhuma vai te acontecer isso, porque o conceito geral é que o Messias vinha para vencer os inimigos e estabelecer um reino. Mas João, como sacerdote e cheio do Espírito Santo desde o princípio, ele foi iluminado para compreender a verdade da revelação do Antigo Testamento. O Messias deveria morrer, e o Messias era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a simbologia do Cordeiro Pascal no Antigo Testamento estava ligada a Jesus. Versículo 9, falando de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa parte também anula aquele pensamento dos gnósticos, né? Os gnósticos diziam que esse mundo foi criado por um Deus mau e que Jesus veio desfazer a obra desse Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento, né? E aqui está dizendo claramente que o mundo foi feito por ele, Jesus. Então, os gnósticos, claro, nós sabemos, não é um grupo cristão, eles não interpretam as escrituras corretamente. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus aqui está falando dos judeus, com essa interpretação errada que eles tiveram. Eu sempre enfatizo para vocês, o principal líder religioso de Israel, que era o sumo sacerdote, ele não acreditava, por exemplo, na profecia de Isaías, de Daniel. Para ele, só os livros de Moisés eram inspirados por Deus. E apesar de Moisés trazer uma mensagem do Cordeiro Pascal, porém, as profecias sobre o Messias
estão mais claramente no livro de Isaías, principalmente, mas também no livro de Daniel, e os judeus assim não entenderam. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, esse aqui é um versículo muito glorioso, e aqui nós estamos diante de uma das revelações mais espetaculares que João, como último apóstolo vivo, Deus inspirou a ele esse evangelho, e essa mensagem aqui ele está dizendo algo que você tem que repetir para o seu aluno. Olha, o que a Bíblia está dizendo, você que segue essa fé, a Bíblia está te ensinando o seguinte: o seu nascimento não foi uma decisão tua ou do teu pai ou da tua mãe, não. Não foi uma decisão humana, ok? Não foi da vontade do varão, não foi da vontade da carne. Essa foi uma decisão divina. Essa foi uma decisão divina. Okay? O versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, repetindo, ele está escrevendo lá próximo do ano 90, no ano 89 começou uma perseguição, a perseguição de Domiciano, os cristãos estavam morrendo, aqueles que fugiam para montanhas, né, que iam viver nos cemitérios, esses escapavam, mas muitos eram presos, eram sacrificados, outros não aguentavam a tortura, acabavam negando a fé. Era um momento muito difícil para o cristianismo. Essa perseguição, nos dias que João está escrevendo esse evangelho, é pior que a perseguição de Nero. Porque a perseguição de Nero matava o cristão, ele estava salvo. Mas Domiciano, ele queria fazer os cristãos apostatarem da fé. E é claro que para muitos, uma perseguição abala a fé dele. Por que Deus permite o sofrimento da igreja? Deus permite para que fique como testemunho, e Jesus avisou que esse mundo nos odeia e que essa perseguição viria. Bom, na página 5, a nossa introdução diz: neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. É verdade que os outros evangelhos, eles tratam mais da Galileia. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com certeza, esse evangelho, ele nos fortalece muito, Então, é um tema que nós devemos nos aprofundar, e graças a Deus, essa lição número 1 não veio nenhuma heresia, né? Bom, eu acrescentei, sempre lembrando, o comentário em verde é um comentário que eu acrescento, né? Eu coloquei aí. O Evangelho de João também se destaca por apresentar uma série de diálogos de Jesus com o povo e também com os apóstolos. Você tem o diálogo com Nicodemos, você tem nos capítulos 4, 5, 6, você tem diálogos no templo, né? Jesus debatendo com os sacerdotes, debatendo também com cidadãos comuns, o diálogo, né, com a mulher samaritana. Então eu chamo ele o Evangelho dos Diálogos. Isso é muito enriquecedor, não? Na página 6, o Evangelho de João. Primeiro, autoria e data.
O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões Verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Eu acrescentei um comentário aí que diz: enquanto o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas apresentam a genealogia terrena de Jesus, o Evangelho de João apresenta, eu coloquei entre aspas porque é uma interpretação, né? Ele apresenta o que é chamado normalmente de a genealogia eterna, ou ainda a genealogia divina. Mateus e Lucas, eles traçam uma genealogia ligando Jesus a Davi, principalmente Lucas, que é uma genealogia através de Maria. Mateus é uma genealogia através de José. Mas ambas vão até Davi, mostrando que ele era descendente de Davi. Então ele, como homem, nasceu de Maria e ele tem direito ao trono porque ele é descendente de Davi. Tá ok? Mas ele também é sem princípio de dias. Por isso o autor aos Hebreus diz que ele é simbolizado em Melquisedeque, sem princípio nem fim de dias. Lembrando que Melquisedeque foi um jebuseu, rei de Jerusalém. Ele nasceu normalmente de um homem, né, de uma mulher, viveu e depois morreu. Só que como a Bíblia não relata, então o autor aos Hebreus toma como figura, para falar da eternidade de Jesus. E semelhante aqui a essa genealogia divina, né? A página 7. O propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar a vida em seu nome. Vocês sabem que a expressão Filho de Deus, ela liga Jesus Cristo de maneira especial a Deus, dizendo que ele é também o Deus eterno. Ok? Tanto que quando ele se identifica como Filho de Deus, nós veremos no Evangelho de João, num debate no templo, e o próprio povo que estava lá, alguns discordam dele. Por quê? Porque até hoje os judeus têm um conceito do Messias como um homem que vai nascer, crescer e morrer. Talvez o maior intérprete do judaísmo, um homem chamado Maimônides, que viveu próximo do ano 1200, ele dizia isso, e até hoje eles acreditam que o Messias é um homem que vai nascer, depois vai morrer e seus filhos vão reinar depois dele. O comentário prossegue. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Versículos 1 a 14 do capítulo 1. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Porque o termo Logos, irmãos, é um termo grego que ele é traduzido, dependendo da Bíblia que você estiver nas mãos, ele é traduzido por verbo ou outros por palavra. Ok? Ele é a palavra, é por isso ele é chamado também de a palavra viva. A Bíblia é chamada de a palavra escrita e Jesus é chamado de a palavra viva. O item 3, ainda na página 7, diz a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então ele cita aí 2 versículos falando da natureza humana e divina.
Eu coloquei aí em azul, que é um texto que eu acho que vocês devem destacar com os seus alunos. Diz: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Veja, está tendo um diálogo com o povo, né? Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Ou seja, humanamente falando, eles eram descendentes de Abraão. Mas em termos de fé, aí Jesus Cristo está falando como filhos, né, herdeiros da fé de Abraão. Eles não eram, porque não faziam as obras de Abraão. E ele prossegue: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. É interessante que ele está dizendo que, apesar de Deus se comunicar com Abraão, Deus ter falado com Abraão, como nós temos registro, em especial no capítulo 18, mas Deus não falou com Abraão como falava com Jesus. Ok? Na página 8, o segundo versículo que ele sugere, capítulo 9, versículo 11, ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então é interessante ele aqui dizer o homem chamado Jesus, porque na Bíblia, a todo momento, nós temos uma defesa de Jesus como descendente de Davi, mas também como Deus eterno. O cego Bartimeu chamou, né, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois bem, o cego Bartimeu chamou, e Jesus Cristo, Jesus era filho de Davi. Mas em outro momento ele questionou os escribas: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chamou de Senhor? E eles não tiveram como responder. Então Jesus Cristo está ensinando que existem ali a pessoa humana, o homem que nasceu, gerado milagrosamente por Deus, e também a pessoa divina. Ele é homem e ele é Deus. É assim que a Bíblia o descreve, e é assim que nós também descrevemos. Tá ok? Bom, no final da página 8, início da página 9, ele fala milagres que confirmam a divindade de Jesus. Olha, é claro que nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, mas esses milagres que ele cita aqui, algum homem pode fazer, reproduzir esses milagres. Jesus Cristo até falou: olha, vocês farão obras maiores do que essas, milagres maiores do que esses. Então, eu separei na página 10 alguns versículos que eu vejo que no Evangelho de João está descrevendo a divindade de Jesus, tá bom? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele existe eternamente, ele foi dado, ele veio ao mundo, tá bom? Ele veio ao mundo, então ele é também o Deus eterno. João 4,26, aqui eu peguei referências de João, né? Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Quando ele usa essa expressão, que ele usa em mais de um momento, eu sou, os judeus não gostavam de que usasse essa expressão, porque essa expressão ela traz o significado do nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé. Eu sou. Eu sou significa aquele que tem a vida em si mesmo, aquele que não veio à existência. Tá bom? Então, eu sou significa aquele que tem a vida em si mesmo e aquele que age no presente. Tá bom? João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E João 20:28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então eu separei aqui algumas referências que falam da divindade.
É claro que Jesus Cristo, fazendo aqueles milagres também, podemos dizer que ele estava operando como Deus. Mas os homens também, temos casos de homens que eles realizaram milagres de ressurreição, como Jesus fez a de Lázaro. Então eu separei esses textos aqui como mais evidentes. Na página 11, tem o capítulo 2 do livro, Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. É um grande mistério, né? Mas nós vemos assim as três pessoas da Trindade. Por isso a Assembleia de Deus defende as três pessoas da Trindade, porque nós vemos essa distinção. Foi tratado na lição anterior, em que eu falei para vocês, principalmente o Espírito Santo é uma pessoa diferente do Pai e do Filho? Sim, e eu usei aquele texto que diz que tem pecado, né, como pecado de blasfêmia, contra o Pai, contra o Filho é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Então, a intenção de Jesus neste ensino é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Esse Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E veja, ele é Deus eterno, que é um Deus único, mas diz que ele estava com Deus. Isso para a nossa mente, compreendermos, entendermos literalmente isso, eu digo até que é impossível. Então nós fazemos o quê? Nós reproduzimos o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina assim, que são três pessoas. Final da página 11, o item 2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Veja que está dizendo que ele é também o Todo-Poderoso, o mesmo título aplicado ao Pai, também aplicado ao Espírito Santo, porque é um Deus. Ainda na página 12, no princípio era o Verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Bom, eu coloquei aí para vocês na página 13 como esse termo era visto entre os filósofos. Eu vou mostrar também que não foram os filósofos que cunharam esse texto, esse termo, que passaram a usá-lo pela primeira vez. Não, esse termo ele foi usado, por exemplo, na Septuaginta para descrever Jesus Cristo no Antigo Testamento, vou chamar assim, tá bom? Bom, então, o filósofo grego Heráclito, que viveu do ano 500 ao ano 450, ensinava 4 coisas sobre o Logos. Era o princípio que governava o universo para que este não entrasse num caos.
interessante essa definição. Eu creio, irmãos, que Deus, ele operou, ele deu sabedoria, algum tipo de iluminação a esses homens. Tanto que o apóstolo Paulo teve lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e ele falou claramente que Deus, ele falou com os gregos, ele mostrou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, Agnostios Theos, e ele disse que esse altar, que nós sabemos pela história que esse altar realmente existiu, esse altar, quem recebeu a oferta feita naquele altar e que realizou uma cura em Atenas, o apóstolo Paulo diz, é o Deus que eu estou pregando para vocês. Então Deus operava entre os gentios? Deus operava. Um pouco depois de Heráclito, Sócrates, ele falou algo maravilhoso, porque os filósofos procuravam a origem de todas as coisas. Qual é o elemento original? É o fogo, é a terra, é o ar, é a água. Sócrates falou para eles, olha, vocês podem procurar um elemento original, mas você tem que saber o seguinte, tem que existir um ser ou um elemento que ele tenha dado origem às coisas, mas ele mesmo não tenha origem. Olha que nós estamos tratando do homem que é chamado o pai da lógica. Então ele diz, olha, se seguirmos a lógica, você pensa na origem do fogo, pensa que o fogo é a origem para a terra, o ar, a água, ou que a água é a origem, mas você tem que pensar que para o fogo se originar, ou a água, ou a terra, ou o ar, tem que existir um ser que ele deu origem a tudo, mas ele mesmo não tem origem. Ele chamava isso de um motor não movido, ou seja, um ser eterno. Como que Sócrates chegou a essa conclusão? Como que Aristóteles chegou a essa conclusão? Acho que eu falei Sócrates em algum momento, eu confundi, corrigindo. Como que Aristóteles, conhecido como o pai da lógica, chegou a essa conclusão? Ou então, quando Heráclito ele dá essa definição para o Logos, eu digo, ele pode ter sido iluminado por Deus, porque Deus, o apóstolo Paulo também diz que ele colocou uma consciência dentro do homem, uma lei, tá bom? Que ela quer acusa, quer defende o homem, mostrando o certo e o errado para a humanidade. Então, todo homem tem um princípio da verdade dentro dele. O apóstolo Paulo falou isso, capítulo 2 da Epístola aos Romanos. Então, essa definição é espetacular. Então, quando João ele diz que Jesus Cristo é o Logos, João certamente está pensando no Antigo Testamento, mas ele também certamente está pensando nesse conceito que Heráclito deu para o Logos. Em segundo lugar, Heráclito dizia que o Logos governava o raciocínio humano, o Logos governava a lógica, o Logos governava o pensamento. Então, eu normalmente, quando estudo filosofia, escrevi um livro, História da Filosofia Antiga, né, esse trecho, esse conceito que Heráclito colocou sobre o Logos é um dos pontos que eu dou ênfase, porque eu concordo com ele. É claro que Heráclito ele não está pensando em Jesus, no Filho de Deus, né, como nós pensamos. Ele está pensando numa operação, numa ação de seres divinos, espirituais, mas não com o conceito que nós temos. Mas João ele faz o quê? Quando ele diz que Jesus Cristo é o Logos, que no princípio era o Logos, certamente ele está aproveitando esse conceito, porque o seu evangelho vai alcançar aquele povo que na sua maioria falava grego. Então ele certamente estava pensando nesse conceito de Heráclito. O comentário prossegue, ainda na página 13. O apóstolo João faz uso do termo Logos, dizendo que Jesus é este Logos. As nossas traduções normalmente traduzem Logos por verbo ou palavra.
João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E para mostrar que os judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego, eles utilizaram esse termo logos em diversos momentos para traduzir o Antigo Testamento. Veja, eu comento, a Septuaginta, ela foi traduzida cerca de 250 anos antes de Cristo, foram 70 sábios judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego. Então ela usava o termo logos para descrever a palavra de Deus. Números capítulo 11, versículo 23, ela traduz: porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. O termo palavra, no grego, é logos. Essa tradução, Septuaginta, é grego, foi a tradução para o grego. Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão ides para possuí-la. Palavra aqui é tradução do logos. Na Septuaginta está lá logos. O Salmo 33, versículo 4, porque a palavra, porque o logos do Senhor é reto, ou a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. No Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra, o teu logos permanece no céu. Então é significativo quando João toma esse conceito de logos, né, dizendo que Jesus Cristo é o logos, é a palavra de Deus, ele está usando tanto o Antigo Testamento quanto a filosofia grega. E para concluir, o Salmo 147, versículo 15. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Ou seja, a verdade de Deus, interessante essa expressão, né? A verdade de Deus, ela corre velozmente. Nós sabemos, na história, Jesus Cristo anunciou, e é verdade, muitos falsos profetas implantaram heresias no mundo. Mas nós estamos chegando em um momento, irmãos, que quando você fala a verdade, quando você grava um vídeo pequeno, pode ser um vídeo até de 1 minuto, como agora é muito usado, vídeos curtos, quando você grava um vídeo falando da verdade, essa verdade, quando vai chegando no coração do ser humano, no cérebro do ser humano, ela vai iluminando o ser humano e eles vão largando aquelas mentiras. Nós estamos vivendo um período que nós somos privilegiados. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, falando do seu plano de ir até a Espanha pregar o evangelho. Ele teria que pegar barco, viajar dias e dias e dias. Nós podemos fazer isso em segundos. Existem ex-alunos meus que estão nos Estados Unidos que acompanham essas aulas. Então, essa expressão aqui se cumpre em nós como nunca se cumpriu na história da humanidade. A sua palavra, o seu logos, corre velozmente. Essa palavra, ela vai desfazendo. Eu acredito que Jesus está às portas, mas você pode escrever. Eu falo normalmente para os alunos jovens que eu tenho, se Jesus não voltar em 10 anos e 20 anos, certamente eu não vou estar mais aqui na Terra, mas você pode escrever. Todas essas heresias de batismo de recém-nascido, de morte de Deus na cruz, de predestinação calvinista, né, todas essas heresias de purgatório, de invocação ao mundo dos mortos, de dizer que Jesus é uma criatura, como os testemunhas de Jeová dizem, todas essas heresias vão caindo por terra. Porque a profecia diz isso. Esse logos, essa palavra,
essa palavra viva, ela corre velozmente, ela alcança os corações de uma maneira que vai libertando as pessoas. Esse texto eu acho espetacular. Vamos passar agora, vamos dar um pequeno salto aqui, vamos para o capítulo 3, a encarnação do Verbo, na página 16. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Bom, eles mataram João Batista. Porque aquele texto, esse logos corre velozmente, essa palavra corre velozmente. Se não fosse, irmãos, a perseguição de Nero, a perseguição dos judeus, depois a perseguição de Nero, a perseguição de Domiciano e outros, a verdade de Deus teria dominado o mundo, rapidamente, velozmente. Só que o inimigo, com essas perseguições, ele conseguiu gerar heresias. Um dos exemplos que eu cito para vocês foi Orígenes de Alexandria, que foi preso na perseguição de Décio, lá no ano 249, 250, e começou a pregar um monte de heresias, porque na perseguição, nas torturas, para sobreviver, e ele sobreviveu à perseguição, ele não morreu na perseguição, para sobreviver eles tinham que se comprometer num culto ao demônio. Aí vinha uma cegueira espiritual na pessoa, a pessoa pregava heresia, como Orígenes pregou os princípios do purgatório, do batismo de recém-nascido, da salvação da alma do diabo. Essas doutrinas todas, né, elas ainda são defendidas por alguns. Orígenes é chamado de pai da igreja por alguns. Mas conforme nós formos batendo nessas heresias, elas vão caindo por terra. Infelizmente, existem aqueles que ouvem, mas por compromissos eles vão dizendo não. Mas eles vão sendo deixados para trás. Vai ter uma hora que as ovelhas não vão querer mais um líder que pregue essas heresias. Porque essa verdade, esse logos vai correndo velozmente. A página 17, o item 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Vamos ao item 3, para ganhar tempo, já temos 45 minutos de aula. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. Ou seja, Jesus Cristo era homem e era Deus. A Bíblia defende isso claramente. Tá bom? Na página 18, a conclusão da nossa lição. Nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Ou seja, aquele conceito daquele filho de Deus que foi gerado pelo Espírito Santo, né, e que era o unigênito, agora ele passa a ser o primogênito, porque nós também somos filhos de Deus. Ok? O unigênito se tornou primogênito.
Na página 19, eu coloquei aí 2 textos para enriquecer a aula de vocês, de 2 enciclopédias. O primeiro da Enciclopédia da Bíblia, de Tenniel Merrill, que é uma enciclopédia muito interessante. E aqui eu vou colocar qual era o conceito que vigorava entre os judeus, entre muitos judeus, nos dias do Novo Testamento. Vou dizer a maioria. Porque esse homem que era contemporâneo de Jesus, enquanto Jesus estava pregando na Judéia, na Galiléia, em Samaria, tinha um judeu que ele era do Egito, e as obras dele, né, tinham assim uma grande aceitação entre as autoridades, né, dos fariseus e dos sacerdotes, dos judeus em geral, que era um homem chamado Fílon de Alexandria. E ele falava muito sobre esse Logos. É importante entender de antemão que Fílon, ele não entendia o Logos como esse ser pessoal que nós entendemos. Ou seja, ele tinha uma interpretação errada sobre o Logos. Eu mostrei ali para vocês textos falando do Logos, né, como a palavra de Deus, como o próprio Deus. Mas veja o que a enciclopédia diz. Os significados hebraicos e helênico é grego, né, da palavra Logos, convergiram em Filo, o filósofo judeu de Alexandria, ao tempo de Cristo. Alexandria, irmãos, era assim um local de muitos estudiosos, mas na história também gerou muita heresia. Na história da igreja, a igreja de Alexandria, junto com a igreja de Roma, eles são os maiores difusores de heresia. E Alexandria, eu digo que ela é a número 1 em heresia. Toda heresia do purgatório, da morte de Deus na cruz, do batismo de recém-nascido, tudo isso nasceu em Alexandria. O comentário prossegue. Nos volumosos escritos de Filo sobre o Logos, pode ser observada a ênfase do grego no Logos como razão e ênfase do hebraico no Logos como comunicação por palavra e ação. Para ele, o Logos era comum a essas tradições e também ao Antigo Testamento. Sobre uma grande variedade de títulos, esse Logos, olha, impessoal. Essa é a diferença. Porque, como eu tenho dito para vocês, eles não viam o Messias como sendo gerado por Deus de maneira especial, mas isso estava profetizado na Bíblia. Quando diz que o Salvador era a semente da mulher, é claro que tinha que ter uma ação divina, porque nos dias do Novo Testamento, o conceito grego dizia que a semente da vida está no homem. Por isso ele chamava o esperma de sêmen, semente. Mas o judeu que acredita no Antigo Testamento, que deveria acreditar, ele deveria olhar para aquele texto e dizer, olha, esse texto está dizendo que o Messias vem de forma miraculosa. Ele não vai ser um homem comum, porque ele vai ser a semente da mulher, significa que só a mulher vai participar da geração. Então Deus, ele tem uma participação também para gerar esse filho. Essa seria a interpretação natural. Essa é a interpretação natural. Mas os judeus não viam assim. Então, olha, Filo já via ele como impessoal, não era um ser, não era o Messias. Era como uma ação divina. Parece com que os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é a influência, a ação divina, quando eu mostrei para vocês que é pessoal. Tá bom? Então, esse Logos impessoal, como um funcionário intermediário entre o Deus remoto e o universo material, influenciado pela doutrina das ideias de Platão, ele falou do Logos como o reino das ideias, ou padrão, ainda que a sua herança hebraica o tenha ajudado a ver o Logos também como a personificação ou expressão do ideal.
Ele fala do Logos como o Filho primogênito de Deus, como embaixador de Deus, como advogado do homem e como sumo sacerdote. Comum a todas essas várias facetas do conceito do Logos em Filo é o papel do Logos como intermediário entre Deus e o mundo. Então ele fala desse conceito até como um filho primogênito, mas para ele é impessoal, não é uma pessoa, não é o Messias. Okay? Seria como uma influência divina. Aí coloquei aí da Enciclopédia da Bíblia, volume 3, página 1110. Na página 20 eu coloquei um outro texto de uma outra enciclopédia, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, que ela diz: algumas vezes Philon se referia à impersonalidade do Logos, como se fosse a essência imaterial da mente de Deus, de onde teria procedido o plano e o padrão da criação. Algumas vezes, entretanto, ele falou pessoalmente sobre o Logos, como o anjo do Senhor. Nesse sentido, se ele entendesse o anjo do Senhor como Jesus Cristo, como nós entendemos, então ele deveria ver o Logos como pessoal. Okay? Ele prossegue. Nos escritos de Filo, o Logos, desculpe, saiu errado aí, eu corrigi, o Logos é a razão divina e universal, a razão imanente, que contém dentro de si mesmo o ideal universal, mas que ao mesmo tempo é a palavra expressa, que procede da parte de Deus e que se manifesta nesse mundo em tudo quanto aqui existe. Ou seja, é um conceito filosófico e não teológico, né? Seria a manifestação que Deus faz de si mesmo neste mundo. Por conseguinte, para Filo, o Logos seria a súmula total do livre exercício das energias divinas. Dessa maneira, ao revelar a si mesmo, Deus poderia ser chamado de Logos. O Logos, na qualidade de agente revelador de Deus, poderia ser chamado de Deus. Bom, eu coloquei esse texto aqui como uma lição para nós, porque nós estamos tratando de um tema que ele é muito complexo. Como nós tratamos da Trindade, e agora o Evangelho de João começa falando da eternidade do Logos. E esses filósofos, porque Philon de Alexandria, ele era um seguidor, vou colocar assim, de Platão. E ele acreditava que a filosofia de Platão poderia ser usada para explicar o Antigo Testamento. Olha, essa é uma questão perigosa. O filósofo, é comum entre eles ir além do que está escrito. Tanto que Orígenes de Alexandria, ele era também um filósofo lá em Alexandria. Chamam ele de teólogo, mas ele era um filósofo, porque o filósofo, ele especula. Então, tome cuidado com a especulação. O que Orígenes especulou? Ele especulou como ocorreu a união entre a humanidade e a divindade de Jesus. Você não tem o que você falar sobre isso, a Bíblia não fala, então nós só dizemos que Jesus Cristo é homem, que Jesus Cristo é Deus. Mas não falamos de como ocorreu essa união entre a humanidade e a divindade. Então, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo disse: aprendam comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Ok? Então, vamos falar de Jesus Cristo como Logos eterno, mas vamos deixar as especulações de lado, e se tiver alguma especulação que você citar historicamente, deixe claro para o seu aluno que esse não é um ponto que deve ser afirmado pelo professor. São conceitos filosóficos.